É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês, ou bom dia, ou boa tarde, tanto faz, vocês que decidam a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Sempre acompanhado de um bom e refrescante leite com Toddy, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje aqui sobre as regiões hidrográficas brasileiras, mas vamos falar especialmente 3 agora, tá bom? Vamos falar aqui da região do Nordeste Ocidental, certo? Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba e Atlântico Nordeste Oriental, certo? Nossa aula presencial a gente já falou da Amazônica e Tocantins-Araguaia, duas importantíssimas regiões hidrográficas brasileiras, tudo bem? Vimos a importância delas, tal. Vocês até me responderam um desafio da sala. E aqui no meio dessas 3 aqui terá um desafio da sala assíncrono. Vamos ver se alguém vê e responde isso. Vai valer aí uma contribuição para a sala inteira, tá certo? Então eu vou clicar aqui na minha... Começando aqui pela minha Atlântico Nordeste Ocidental. Vamos lá então para as principais características, algumas curiosidades e alguns problemas que essa bacia enfrenta. Só essa bacia, ela abrange grande parte, a maior parte dela está no estado do Maranhão, lá no Nordeste do Brasil. Um pequeno pedacinho dela pega ali o estado do Pará, certo? Tem uma grande complexidade ambiental, porque ela encontra ali 3 biomas diferentes. Tu vai ter uma parte da Caatinga aí, que é uma parte bem pequenininha. Tu vai ter uma parte de cerrado, que é uma grande parte da bacia, e uma parte de transição, um pouco do bioma da floresta amazônica, mas uma faixa de transição também entre cerrado e Amazônia, que é ecossistemas de transição, no caso aí, a tal da mata de cocais, tá certo? Maravilha! Então, as áreas mais ao sul dessa bacia, então, pessoal, elas são um pouco mais secas, em direção sul-sudeste ali, tá bom? Poucos mais secas, elas se aproximam do polígono das secas, não estão inseridos, essas áreas não estão inseridas na parte mais seca do Brasil, que é o tal do polígono das secas, porém estão próximas, são as partes da bacia, então logo aqui embaixo, ó, sul-sudeste da bacia, são as partes da bacia que enfrentam um pouco de seca, vão ter alguns rios intermitentes, ou seja, aqueles rios que secam no período de seca. A maior parte da bacia é composta por rios perenes, os rios que não secam. Professor, mas a gente está no Nordeste. O Nordeste não é um local seco. Pessoal, o Nordeste, claro, tem locais extremamente secos, os mais secos do país, tá bom? Mas nem todos os locais do Nordeste são secos. Você tem as faixas litorâneas, que são mais úmidas, e tu tem, por exemplo, essa região hidrográfica do Nordeste Ocidental, que faz fronteira com a Amazônia. Então ela tem, sim, um aporte de umidade mais regular do que o polígono das secas. Bom, a quantidade de chuva total não é tão superior assim, porém ela é muito melhor distribuída ao longo do ano. Os rios eles conseguem ter água o ano todo. Nessa bacia você vai ter rios intermitentes, que são os temporários, nessa região sul-sudeste da bacia, onde tu vai encontrar ali o bioma da Caatinga, tá bom? Então essa região vai enfrentar um pouco de seca, o resto da bacia vão enfrentar outros problemas. Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, esse mapinha aqui retirado do livro didático, ele mostra algumas situações. Vamos lá, parte verde, área de floresta tropical com risco de desmatamento. Então, um dos temas aqui, nessa região hidrográfica, inclusive a Agência Nacional de Águas, a ANA, tem uma edição especial da conjuntura. Eles lançam todo ano uma conjuntura dos recursos hídricos do Brasil, que é um material muito legal, com muitas coisas didáticas, não inteiro didático, mas muitas coisas didáticas, muitos infográficos legais. Em 2015 eles lançaram uma edição especial das regiões hidrográficas do Brasil, tá? Então passa de região em região falando dos principais temas que essas regiões têm. No caso da região Nordeste Ocidental, temos aqui a parte de verde com desmatamento. Nossa, professor, desmatamento aqui, pois é o que eu falei para vocês, pessoal. Aqui tu está entrando já no bioma da Amazônia, estamos aqui vizinho do Pará, né? Então tu tem a transição do Cerrado para a Amazônia, e aí, claro, desmatamento para, por exemplo, exploração da madeira, abertura de áreas para
agricultura, pecuária, enfim. Então nessa bacia a gente vai encontrar isso, tudo bem? Vocês ficam pensando, ah não, desmatamento fica mais na Amazônia. Não, pessoal, a gente tem aqui também, tá? Caatinga e Cerrado sofrem bastante com desmatamento, tá certo? Então temos aqui a área principal, mais a oeste da bacia, com desmatamento mais acentuado, tá bom? Temos aqui em São Luís, a capital do estado, que vai concentrar mais ou menos 1 milhão de habitantes, né? Enquanto o estado inteiro tem mais ou menos 6, 6,5. A capital tem 1, então você vê aí que concentra a população do estado aí na capital, né, uma parte considerável. Então você vai ter, como em todas as outras capitais do Nordeste, infelizmente, problemas com o lançamento de esgoto, e aí vai gerar toda aquela poluição hídrica, aquele cheiro gostoso que a gente conhece, tá? Infelizmente, nos arredores de São Luís nós temos esse tipo de problema, tá bom? Não só de esgoto, mas também efluentes industriais. E quando a gente sobe aqui o rio Itapecuru, se não me engano, Itapecuru, não consigo ver aqui o nome, Itapecuru, está aqui, né? Existem aqui algumas, ele fala em demanda industrial, fala, nossa, professor, mas tem grandes regiões industriais nessa bacia? Não, não são grandes regiões industriais. Claro que existe uma atividade industrial perto de São Luís e ali da sua região metropolitana, mas aqui a gente tem atividades de mineração, tá certo, de alumínio. Então a gente tem aqui a Vale do Rio Doce, por exemplo, atuando, e outras empresas que vão utilizar aqui essa área para fazer mineração, e isso, claro, impacta, né, nos efluentes de uso industrial relacionados à mineração, isso acaba impactando na qualidade da água, tudo bem? E na parte aqui amarela a gente tem grande demanda de água pela dessedentação animal. Então aqui o que é isso? É dar água para o rebanho, tá? Então dessedentação animal, indo já então em direção a sul, sudeste do estado, então onde você tem criações de animais, você tem aí grande demanda da água para dessedentação desses bichos, tá certo? Vamos lá então para o gráfico. Esse gráfico aqui mostra que a maior parte da bacia usa para meio rural, tá bom? O seu uso da água. Não é irrigação. Curioso, né? Porque as outras bacias que a gente viu tem bastante para irrigação. Aqui a irrigação é bem menor. Você vê aí um uso mais rural e urbano junto, e logo depois irrigação e animal, né? Então este uso rural quer dizer o quê? É o uso por parte da população rural, tá bom? Então população rural usando essa água. Você não tem aí grandes empreendimentos de irrigação nessa bacia hidrográfica, mas claro, você tem população rural ali, então a população acaba usando essa água, tá bom? Suas atividades todas, tal. Depois a gente tem aqui as áreas urbanas, principalmente ao redor de São Luís, principal cidade, quer dizer, que é a capital do estado. E aí a gente tem uso para irrigação e uso para dessedentação animal, e a menor parte para uso industrial, tá bom? Então aqui, a baixa demanda por irrigação é por causa da ausência de grandes projetos agrícolas, tá bom? A grande demanda de irrigação no Brasil vai ser onde você tem maior concentração de grandes projetos agrícolas. Não é o caso dessa bacia hidrográfica, certo? As áreas ao sul estão quase inseridas no polígono da seca, tá? Então aí é uma região que apresenta pouca quantidade de precipitação muito mal distribuída, altas taxas de evaporação devido aí ao grande calor durante o ano todo, né? Estamos próximos do Equador e tal. Então se a chuva acontece de modo pouco distribuído e o calor é muito grande, a evaporação também é grande. Bom, as áreas ao norte da região, onde o clima é mais úmido, se concentram as maiores concentrações urbanas e atividades industriais. Legal. É onde você vai ter aqui responsável pelo uso industrial da água e pelo uso urbano da água, 29% da demanda da bacia, da região hidrográfica, tá bom? Na ausência de grandes projetos irrigados, uma parte importante da água é usada para a dessedentação animal e para a população no meio rural e suas atividades, tá? Que é uma particularidade dessa bacia. A gente vai ver que a maioria das bacias do Brasil, elas usam muita água para irrigação. Nesse caso aqui, na ausência dos grandes projetos, a maior parte da água é usada no espaço rural no geral e para matar a sede dos bichinhos, tá certo? Temos aqui uma foto dos Lençóis Maranhenses, então no litoral ali do Maranhão não conheço. A galera fala bem pra caramba, né? É um baita de um potencial turístico também que pode ser explorado. Infelizmente, a baixa qualidade da água por causa do tratamento de esgoto nos arredores aí dos Lençóis Maranhenses prejudica um pouco essa visão do turismo, tá? Nos Lençóis Maranhenses em si não tem esse problema de esgoto, porque a cidade não está dentro dos Lençóis Maranhenses, mas em volta da região dos Lençóis, sim, a gente tem
infelizmente bastante problema de esgoto, lixo mal colocado, e assim vai, né? Então aqui para ilustrar, temos aqui a fotinha São Luís do Maranhão, né, a maior cidade da região hidrográfica. Tem até uma história curiosa de um amigo meu que foi para São Luís, e aí tu vai para a parte mais nova de São Luís, depois tu passa a ponte, não sei o que, ele foi lá todo empolgado, e aí entrou no mar, viu que não tinha ninguém no mar, ele entrou para tomar um banho, afinal estava calor pra caramba, né? E aí quando ele saiu, voltou pro hostel que ele estava, ele contou que ele foi em tal lugar, não sei o que, entrou no mar, o cara falou, nossa, mas tu entrou no mar? Ele falou, é. Ele, pois é, cara, mas é que ali ninguém entra porque o esgoto cai direto ali no mar, né? Aí que ele pensou, ele falou, pois é, por isso que eu era o único no mar, né? Ele era o único ponto branco refletindo a luz no mar, tá? Albedo alto dentro do oceano ali, próximo a São Luís, era ele, tá bom? Então, representando aí a baixa taxa de tratamento de esgoto, infelizmente, que, claro, reflete no turismo. Eu estou contando essa história para vocês, né? E é isso aí. É um dos grandes problemas da região, não só dessa região, do Brasil todo, tá bom? E aqui embaixo a fotinha da Mata de Cocais, aí transição entre os biomas do Cerrado e da Amazônia, tá bom? Então, é representando a área que sofre pressão do desmatamento, já que é uma área mais úmida, então você vai ter uma presença maior de vegetação mais densa, mais desenvolvida, e aí vai sofrer pressão do desmatamento, tá certo? Então a gente teve aí, ó, na Atlântico Nordeste Ocidental, a gente tem uma bacia, resumindo, a gente tem uma bacia muito complexa do ponto de vista ambiental na transição de biomas, tá? Você tem a parte mais ao sul, sudeste, mais seca, então vai sofrer com as características clássicas dos locais de seca no Brasil, com evaporação muito alta, precipitação muito concentrada, e aí você acaba tendo crises de falta de água nessa região, tá? Essa regiãozinha aqui sul-sudeste. A gente tem a região mais oeste com pressão de desmatamento, e temos a região aqui do litoral com São Luís, onde você tem concentração de população urbana, mais as indústrias, as atividades de mineração, e aí você vai ter uma qualidade da água mais prejudicada aqui na região da capital e das áreas de mineração e indústria, tá certo? Vamos agora para o Atlântico e Nordeste Oriental. Então aqui, ó, abrange inteiramente os estados, quer dizer, o estado do Rio Grande do Norte, né? E da Paraíba também, bom? E aí parte dos estados do Ceará, uma parte de Pernambuco, uma parte do Alagoas, tá? Tem uma grande complexidade também. Claro que aqui você não encontra vários biomas que nem na do Atlântico Ocidental, mas a grande complexidade está na transição entre o litoral, né, que é uma parte muito mais úmida, ali, principalmente a parte da zona da mata, indo em direção ao interior, que você vai pegar ali o polígono das secas, vai pegar a Caatinga braba, mesmo, o sertão brabo, né? Quem conhece sabe como é que é. E é um lugar bonito pra caramba, né? Muito bonito, que infelizmente sofre bastante, a população sofre bastante com a escassez de água, que parte dela poderia ser resolvida com um pouquinho de boa vontade política, não é verdade? Né? E o interior faz parte então do que eu acabei de falar para vocês, polígono das secas. Isso vai resultar em rios intermitentes, aqueles rios temporários. É muito curioso quando tu passa de ônibus aí pelo interior do Nordeste, já passei bastante, já fui Piauí, rodei até o Sul, Caracol, São Raimundo, Rio Grande do Norte, interior, vindo aqui para o Ceará, desde aqui debaixo do Ceará, nossa, agora esqueci o nome. Caramba, me fugiu o nome. Mas desde aqui, saí de ônibus, vim até o Rio Grande do Norte, então você passa pelo interior e você vê, quando a gente não está acostumado, vê uma ponte que passa por cima de nada, né? Embaixo não tem água, tudo seco. Você fala, para que fazer essa ponte aqui? Que esse dinheiro público, tudo jogado fora. Não é isso, pessoal, são os rios intermitentes. Então quando chove, o rio enche, a ponte está lá para você poder passar quando o rio está com água. Mas quando está no período seco, o rio seca também, a ponte continua lá. Então a gente aqui no sudeste, no sul, a gente não está acostumado com esse tipo de rio. Aqui as vazões elas são constantes, né? Então a ponte sempre tem água embaixo, pelo menos a maioria das vezes ela tem, né? E no caso do polígono das secas, não. Então aqui na bacia do Nordeste Oriental, você vai ter aí vários cursos d'água que não são perenes, tá? Eles são temporários, tá certo? Maravilha. Os perenes se concentram na parte mais úmida, que é mais próximo do litoral. Vamos lá então aqui para o mapinha do livro didático, né? Temos aqui bacias com conflitos significativos por demandas e potenciais acima da disponibilidade. Então isso quer dizer o quê?
demandas e potenciais. Você tem um uso, uma demanda da água maior do que a disponibilidade do rio. Tá? Então isso vai acontecer, no caso da bacia do Nordeste Oriental, em alguns locais que você tem atividades agrícolas que tiram essa água para irrigação. Então muitas vezes a retirada de água, se ela não é controlada, ela pode prejudicar o próprio curso d'água. Tá bom? Ainda mais uma localização como essa região hidrográfica do Nordeste Oriental, onde você tem forte incidência de luz solar, forte evaporação das águas. Então se tu retira demais a grande evaporação, pode prejudicar o abastecimento das populações que estão mais abaixo, né, mais a jusante do rio. Bom, a gente tem aqui a corzinha laranja as áreas com lançamento de efluentes domésticos, e está faltando uma corzinha laranja aqui em Fortaleza também, né? Que Fortaleza e Recife são as duas maiores cidades dessa região hidrográfica. Então, com certeza, Fortaleza tinha que estar com um círculo laranja bem grande aí, que assim como o Recife, as duas maiores capitais, né? E assim como Natal e Maceió, são as capitais também dessa região, e são cidades que têm pouco tratamento de esgoto, infelizmente. Tá bom? Então temos aí, principalmente ao redor das principais cidades, tratamento de esgoto deficitário, que vai levar a uma queda na qualidade da água dessa região hidrográfica. Tá certo? Temos aqui também, área de lançamento de efluentes da indústria sucro-alcooleira. Então aqui está em amarelinho. O que é essa indústria sucro-alcooleira? Plantação de cana-de-açúcar, tá, pessoal? Aqui é muito interessante quando tu pega um ônibus, um carro, um dia vocês vão fazer isso. Então já andei de ônibus, toda essa parte aqui de carro também, subindo o litoral. Quando tu passa por aqui, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, tal, tu vê, principalmente aqui entre Maceió e Recife, você só vê cana-de-açúcar. Tu olha para o horizonte, é cana-de-açúcar. Tu olha para cima, é cana-de-açúcar. Tu olha para baixo, é cana-de-açúcar. Tu olha para dentro do teu carro, é cana-de-açúcar. Tu olha para o tiozinho do lado da cadeira do ônibus, ele é uma cana-de-açúcar. Então, é tanta cana-de-açúcar que aí justifica o que está escrito aqui, tá bom? É uma área de lançamento de efluentes da indústria de cana-de-açúcar. Produz aí o álcool, por exemplo, né? Álcool combustível, não de beber, né? Álcool combustível também tem produção de bebida alcoólica, né? E todas as outras coisas que derivam da cana-de-açúcar, tá bom? Então, como é uma grande área de plantação, a gente tem um pouco do impacto também na região hidrográfica. E aqui o quadrinho maior fala das estiagens frequentes, né? Que eu já comentei com vocês, como faz parte aí do polígono das secas, tá? Claro, o polígono das secas é muito maior do que essa região, tá, pessoal? A região ela pega uma parte do polígono das secas que é bem maior do que isso. Como essa região está dentro do polígono das secas, grande parte dela, um dos grandes problemas aí são as estiagens, tá bom? As faltas de água, certo? Vamos continuar. Então vamos lá, olha só a diferença desse gráfico para o da outra região hidrográfica, do Atlântico Ocidental, né? Aqui a gente tem bastante retirada para irrigação, tá bom? Aí depois seguido com urbano e as outras três quase iguais, né? Rural, industrial e animal praticamente empatados aí. Mas a grande demanda por irrigação se deve às grandes plantações feitas na zona da mata, principalmente a cana-de-açúcar. E quando também você vai mais para o interior, você tem plantação de feijão, plantação de arroz, plantação de milho, e isso demanda também irrigação. Tá? Então a região hidrográfica ela acaba tendo uma grande retirada de água para irrigação. Tá bom? Muito seca, precisa irrigar. Tá certo? Nessa região hidrográfica também existem grandes aglomerados urbanos, com destaque para Recife e Fortaleza, que são aí duas cidades enormes, juntando suas regiões metropolitanas, passam de 4 milhões de habitantes, cidades maravilhosas, né? Sou suspeito de falar, principalmente de Fortaleza, mas são cidades com grande potencial turístico, tá certo? Que vai refletir o potencial turístico dessa bacia. Vou até mostrar algumas fotos para vocês aí mais para frente. Tá bom? No interior, então, as baixas taxas de precipitação e a grande evaporação levaram algumas estratégias para contornar a questão da seca. Uma das principais estratégias, se não a principal, na verdade, é a construção de açudes, que são os reservatórios. Esse aqui é o açude do Castanhão, lá no Ceará, certo? É o maior açude do Ceará, maior da América Latina para múltiplos usos. Fica aí perto da Grande Jaguaribara, Nova Jaguaribara, que eu fui lá conhecer, fiquei uns dias lá. Então eu fui nesse açude aqui, vim aqui embaixo, ó. Vim aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Chapéu.
Pronto. Né? Vim aqui no açude conhecer, muito legal, na verdade, conhecer, porque você está numa paisagem muito seca, de repente você chega num baita de um açudezão, né? Esses açudes, pessoal, eles são muito comuns no interior, eles são usados para armazenar água, tá bom? E essa água é usada nos períodos de seca, tanto para abastecer a população quanto para irrigação. Quando tu faz também vários reservatórios ao longo de um rio, se esse rio é temporário, quando você faz o reservatório, você pode ficar soltando água aos poucos no rio. Então, a vazão do rio, que é a água passando, ela se torna regulada, controlada. Então, os rios, que muitas vezes são temporários, quando fazem esses açudes, o rio se torna perene, tá bom? Porque a vazão dele fica artificial e vai liberando água conforme a necessidade, a demanda, tá bom? O grande problema desses açudes é que existe muita evaporação. Por causa do grande calor, da grande insolação da área, então você armazena muita água, então você tem muita evaporação. Quando o açude é muito grande a área do espelho d'água, maior é a questão da evaporação. O ideal seria um açude pequenininho e bem fundo, porque aí só a partezinha de cima, pequena, vai estar em contato com a atmosfera que vai evaporar, então ele é bem profundo. Quando o açude ele é mais raso e bem comprido, você vai ter uma evaporação muito maior. É o caso do Castanhão, por exemplo, é um baita de um açude, então sofre bastante com evaporação. Bom, outro problema desses açudes é a eutrofização. Eutrofização é aquela questão, vocês viram na aula de biologia lá com o Daniel, com certeza, né? Então aquela questão de quando você bota muitos nutrientes na água, nutrientes em excesso, principalmente decorrente aí das áreas que usam fertilizantes para fazer produção agrícola. Quando usa fertilizante em excesso, não dosa direito, a água da chuva leva esse excesso, tá, para as partes mais baixas e vão se concentrar nos nossos reservatórios artificiais. Já que o reservatório concentra água de todos os rios que estão em volta dele, se tu tem produção agrícola ali, vai usando os fertilizantes, esse fertilizante vai escorrendo em direção aos rios, e os rios escorrem em direção ao reservatório, que concentra toda essa piscina aí com vários nutrientes. Isso causa a eutrofização, né, que é a proliferação de várias algas. Essas algas muitas vezes podem ser tóxicas, isso prejudica o abastecimento da galera que mora ao redor dos açudes e que usa essa água para beber. Tá bom? Maravilha. Né? Pessoal, essa questão das secas, tá? É importante falar, a gente não está aqui na bacia do São Francisco, mas é importante falar que essa bacia aqui, tá? Ela vai receber, o Rio São Francisco é esse rio que passa aqui, ó, esse é o São Francisco, tá bom? Ela vai receber a água da transposição do São Francisco, um eixo vem para cá, né, mais ou menos, o outro vai para lá. Então o que é essa transposição? Vai tirar uma pequena parte da vazão do Rio São Francisco, uma pequena parte da água que passa pelo Rio São Francisco, vai ser desviada para a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, tá bom? E aí vai abastecer essa parte mais seca dessa região hidrográfica. Esse é o grande projeto do São Francisco, que aos poucos está sendo inaugurado, né? Não está totalmente pronto, sempre tem uma coisinha para fazer ainda, tá bom? Cabe aí uma observação também, pessoal, que quando você tem os períodos de seca, muitas vezes o governo vai matar a sede da galera com caminhão-pipa. Podia ter um caminhão-pipa de Toddy. Nossa, eu já ia contratar. Caminhões-pipa de água, isso custa uma grana. Tá? Então existe um uso político da água muito grande no polígono das secas do Brasil, infelizmente. Tá bom? Infelizmente. Existem poços que são feitos, às vezes, sem planejamento. Existe esse uso político com os caminhões-pipa, porque isso vai custar muito caro. Então tem a galera que é dona de caminhão-pipa, a galera que faz os poços, né? Que aí acaba ganhando dinheiro com isso. Muitas vezes tem o contato político. Poderia, com dinheiro do governo, em vez de contratar caminhão-pipa, fazer mais adutoras, né? Adutoras, que são os encanamentos que transportam as águas, fazer mais adutoras, fazer alguns outros reservatórios, e com as adutoras você transportar e espalhar essa água pelo sertão, e não ficar pagando caminhão-pipa, tá? Porque isso aí acaba sendo tão caro quanto você fazer as obras, e o caminhão-pipa é paliativo, né? Então ele é rápido. Agora a obra da adutora não, ela vai ficar lá,
Tudo bem? Isso acontece também na região hidrográfica do Atlântico Ocidental, aquela que a gente viu ali, tá bom? Naquela parte sul, sudeste, e também vai acontecer na próxima que a gente vai ver, que é a do Parnaíba, tá bom? Então foi só uma observaçãozinha aqui. Temos aqui então, a foto aqui da plantação da cana-de-açúcar. Olha só, é cana-de-açúcar até o infinito, sabe aquela coisa do o morrinho dos Teletubbies, aquela coisa desse animado? É isso aqui, né? É uma coisa que quando eu passei por lá, não acreditei. O tamanho que era o negócio. Você vê até o final. Quer dizer, você não vê, porque vai até o final, né? É muita coisa. Então, a produção da cana-de-açúcar é um destaque aqui, tá bom, pessoal? Produção de álcool, açúcar, bebidas, enfim, tá bom? Então, se perguntarem sobre essa bacia, vocês podem crer que vocês não vão errar falando sobre cana-de-açúcar no litoral do Nordeste. Bom, ao mesmo tempo a gente tem alguns empreendimentos importantes aqui de destaque na parte de porto, bom, de portos e indústria. A gente tem aqui os maiores destaques do Pecém, lá no Ceará, próximo de Fortaleza, o complexo do Pecém, e o complexo do Suape, no estado do Pernambuco, tá bom? Então você tem aí que são portos modernos, portos novos, em volta deles você tem todo o complexo industrial associado, e aí são muito importantes para a questão de circulação de mercadoria. Bom, pessoal? Então, Suape no Pernambuco, Pecém no Ceará. Certo? E aí as fotos das grandes cidades, né? Os maiores aglomerados urbanos. A gente tem Recife, aqui. Muito cuidado quando você for para lá para atravessar a rua. Nossa, cruel. O cara vira a esquina dando a buzinada. Pensa, então ficar esperto, amigo. Né? E aqui embaixo, Fortaleza. Maravilhosa, né? Aqui Fortaleza é uma maravilha. Bom, então aí por quê? São as principais áreas metropolitanas da região, ambas aí com mais de 4 milhões de habitantes, tá? Então são símbolos, infelizmente, são símbolos de falta de tratamento de esgoto e aí de contaminação das águas da bacia, tá bom? Prejudicando aí a água e tudo. Quando você tira a água do subsolo dessas cidades, então tem muita exploração também subterrânea dessa água, você mexe com a tal da cunha salina. O que é a cunha salina? Bom, pessoal, tem mar aqui, né? Ó. Olha aqui o mar. Então, se tu faz um poço aqui no meio e puxa essa água para cima, a água do mar, que vai pelo subsolo, acaba invadindo os lençóis freáticos e deixando as águas dos lençóis freáticos salobras. Tá? Então, Fortaleza é muito comum, o tempo que eu morei lá e que eu sempre vou para lá, você tem um pouco de água salobra, às vezes até na torneira, tá? Porque você tem justamente a influência da água do mar nas águas subterrâneas da cidade, tá bom? E de toda a região do litoral, tá certo? Recife, Carnaval, Olinda, tá aqui do lado também, ó. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Vamos lá. E o grande potencial turístico da região, falando de carnaval, né? Temos aí o grande potencial turístico dessa bacia, que é um baita de um potencial turístico, tá? E é muito explorado, principalmente para estrangeiros e para a galera que tem grana do Brasil, tá bom? Então aqui você tem duas fotos maravilhosas aqui de Porto de Galinhas, putz, lugar maravilhoso, tá bom? Se você tiver só de passagem, você pode sentar ali e tal, apreciar, fica aqui, é um pouco caro, tá? Quer dizer, é caro. E tu tem aqui Canoa Quebrada, lugar maravilhoso. Essa foto foi eu que tirei, se não me engano, nem me lembro mais se eu peguei no Google, mas lugar maravilhoso, uma vibe sensacional, bonito demais, tá? Então esse potencial turístico é muito grande nessa região hidrográfica, prejudicado pela má qualidade da água, esse de esgoto e tal. Infelizmente, às vezes você está andando na praia, praia maravilhosa, passa um corgo, aquele corguinho fedorento, né? Mas ajuda muito a paisagem, tá bom? Uma coisa que a gente pode falar aqui também, pessoal, já puxando o assunto para o próxima live nossa, outra live, é fonte de energia. Essa região hidrográfica do Brasil, ela tem bastantes empreendimentos de energia eólica, tá bom? Inclusive aqui, ó, nessa Canoa Quebrada aqui, aonde você está aqui vendo essa foto, se tivesse a foto um pouquinho mais para a direita ali, já ia dar para ver os grandes aerogeradores. Eles ficam na beira da praia, tá? Então, se você olhasse um pouquinho mais para cá, ó, um pouquinho mais para a direita, você ia já ver aqui
os aerogeradores grandões, eles ficam bem na beira da praia. Quebra um pouco a paisagem, com certeza, né? Tem alguns danos ali? Tem. A energia eólica, a gente fala dela na próxima live, tá bom? É uma característica aqui da região hidrográfica também. Olha que catavento bonito que eu desenhei. É muita inspiração, é muita inspiração. E vamos para a nossa última bacia de hoje, que é a bacia do Parnaíba, tá? Ela abrange o estado do Piauí, tudo bem? Uma parte do Ceará e uma parte do Maranhão, tá bom? Então, é uma complexidade ambiental grande aqui, porque é a mesma coisa que eu acabei de falar, que é a Atlântica Oriental, tá? Nordeste Oriental. Tem a área mais úmida próximo do litoral, e quanto mais para o sul tu vai dentro dessa bacia, sul-sudeste, mais tu adentra no polígono das secas, e aí entra na parte do bioma da Caatinga, né, domínio da Caatinga e das grandes secas, tá bom? Então essa que é a complexidade, é a transição Caatinga para uma área um pouco mais úmida. Tem aí então vários rios que são temporários no interior dessa bacia. O rio principal, que é perene, tá? Que é o rio Parnaíba, passa por Teresina e vai até a cidade de Parnaíba, tá bom? Que tem um potencial turístico muito bacana também. Eu tenho certeza que um dia vocês vão lá. Também passei por lá. Você chega até aqui, você entra no barquinho do tio e você vai conhecer o delta do Parnaíba. É muito bacana. Aliás, o estado do Piauí é um baita de um estado com potencial turístico muitíssimo pouco aproveitado. Muitíssimo pouco aproveitado. Dois lugares que tinham que ser muito mais explorados de modo sustentável seria a Serra da Capivara. Devia ter um incentivo muito melhor. Aquele lugar já tem pessoas que trabalham lá que são mais do que maravilhosas, já tem uma estrutura. Tem a cidade de São Raimundo ali que oferece uma estrutura também. Infelizmente não tem divulgação quase nenhuma para a gente que é do Brasil. Vai muito estrangeiro para lá. E a gente devia muito mais valorizar a nossa terra, principalmente o Nordeste, né? Tem também a cidade de Caracol ali no Piauí, que tem como é que é? A Serra da Capivara e a Serra das Confusões. Fenomenal o lugar. Acho que é uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na minha vida, tá? Muito legal. Ali você tem as veredas, você tem a Caatinga em cima e você tem como se fossem uns canyons, né? Muito estreitos e profundos. Então você vê de cima, você vê a Caatinga, mas você vê dos canyons verdes, onde concentra água. É extremamente bonito demais. Então essa região hidrográfica ela tem um baita de um potencial não explorado para a parte do turismo. Tem locais aí, nossa, que são as paisagens mais bonitas que eu vi na minha vida inteira. E vamos lá para o mapinha do livro didático da nossa região hidrográfica do Parnaíba, tá? Temos aqui então na parte amarela a área crítica referente à oferta de água. Então a gente está já na parte sul da bacia aqui, né? Ó, mesma coisa rosa, a área do semiárido. Então são áreas críticas em relação à oferta de água. Vai ter uma precipitação muito concentrada numa parte do ano e depois o ano fica seco, os rios acabam ficando temporários e isso vai prejudicar bastante na população, abastecimento de água, dessedentação dos animais e nas produções agrícolas no geral, tá bom? Então isso prejudica bastante, certo? A gente tem a parte de Teresina aqui com problemas de efluentes de esgoto, tá bom? Aqui no litoral também, problemas de esgoto. E junto com o problema de esgoto, você tem, claro, um pouco de problema de indústria, né? As indústrias mais concentradas ao redor de Teresina, mas a atividade industrial aqui, ela não é o principal da bacia, tá bom? Vamos lá então para os usos da água. Temos aqui irrigação como uso principal. Pessoal, olha, sempre que vocês tiverem uma bacia seca, é claro que você vai ter uma grande demanda por irrigação, né? Porque o Brasil ele tem muita produção agrícola e essa galera que mora para o interior muitas vezes tem a própria subsistência. Então, se a área é seca, claro que vai ter a demanda por irrigação. Vocês botam isso que vocês não vão errar, certo? Depois a gente tem aqui uma demanda urbana, principalmente na área de Teresina, na área de Parnaíba, que são as maiores cidades aí, tá? Uma demanda rural de dessedentação, praticamente empatados aí também, tudo bem? Então, atividade rural e a dessedentação animal e 1% só de indústria. Afinal, a atividade industrial não é o forte da região do Piauí, tá bom? Então, as áreas irrigadas, em grande parte, são projetos de irrigação ou coordenados pelo poder público ou privados, implantação de milho, feijão, enfim, né?
E a gente tem a figura do DENOX, pessoal. Essa siglazinha pode aparecer às vezes para vocês, tá? Que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Então é um departamento que foi criado desde a época lá do regime militar, que atua na região com vários projetos tentando minimizar o impacto que as secas causam no interior do Nordeste, tá bom? Aí minimizam isso com projeto de irrigação, com projeto de captação de água, com construção de açudes, com construção de adutoras, enfim, desde lá do Dom Pedro que a galera se preocupa em construir açude no Nordeste. Inclusive tem um açude lá no Ceará, agora esqueci o nome, um açude que é até histórico, né? Lá dessa época aí mais antiga, bem antes do DENOX, lá do começo do século XX, agora esqueci o nome da criatura, mas enfim. Né? Bom, a indústria tem pouco peso na região e no interior, onde os rios são temporários, a galera vai atrás do subsolo, pessoal. E essa foto aqui é interessante, que são os tais dos poços jorrantes. Mas não é seco, olha aí a água voando. Pois é, pessoal, um baita de um desperdício de água. Tá? Então essa região do Parnaíba é uma região muito rica em aquífero. A gente escuta falar muito do aquífero Guarani, né? Pega aqui sul, sudeste, pega uma área fora do Brasil e tal, centro-oeste. A gente escuta muito falar do aquífero lá no Amazonas também, agora me fugiu o nome dele também, o aquífero lá no Amazonas, também baita de uma reserva de água subterrânea, mas aqui na Bacia do Parnaíba a gente tem um baita de uma reserva subterrânea também. E aí são centenas e centenas de poços jorrantes. Por que eles jorram? Porque a pressão da água no subsolo é tão grande, quando o cara faz o poço, a água sai sozinha, jorra sozinha. Quanto maior a pressão no subsolo, mais água jorra para fora. Tá? E aí, claro, você tem um grande desperdício de água se essa água não for aproveitada, não for canalizada, não for transportada para outros lugares. Então, sempre foi um grande problema esses poços por desperdiçar água próximo de cidades que sofrem com falta de água. Tá bom? Então é uma coisa muito contraditória. Nos rios, no interior, os rios são temporários, a galera sofre com falta de água. Existem poços que muitas vezes ficam jorrando água aí, né? E vários milhares de litros são simplesmente jogados de volta para o solo. E eles não voltam para o mesmo aquífero, tá bom, pessoal? Porque esse aquífero, no caso confinado, que é um aquífero fechado, essa água que está infiltrando agora, ela não volta para o aquífero, tá bom? Ela vai infiltrar no solo, uma parte dela vai evaporar, uma parte dela vai infiltrar no solo e vai ficar no solo, e no lençol freático ela vai se deslocando, vai percolando, né, em direção aos canais mais próximos, tá bom? Mas uma boa parte vai evaporar, vai se perder, certo? Então temos aí uma imagenzinha de Teresina, né, essa ponte, eu não subi aí no alto dela, mas passa a ponte aí, símbolo da cidade, representando a maior área urbana do estado do Piauí, com mais ou menos aí 1 milhão de habitantes, tá? Que aí, como falei para vocês, áreas urbanas no Brasil, no geral, não só no Nordeste, no Brasil, representam pouco tratamento de esgoto e lançamento dos efluentes nos rios. A gente tem aqui um grande exemplo perto da gente, né? Que é o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, que cheiram, que é uma beleza, né? Dove ao contrário, né? Dove é elevado a -1, é o Tietê e o Pinheiros, que é um negócio, é uma maravilha. Desde que eu vim morar aqui, 4 anos atrás, sempre que eu vou para São Paulo, eu acho muito gostoso aquele cheiro, tá bom? Esgoto, certo? Então isso não acontece só no Nordeste, acontece inclusive aqui em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, tá bom? E o potencial turístico, né? Eu falei um pouco do interior da bacia, que é pouco explorado. Essa parte do litoral ela é um pouco mais explorada, o Delta do Parnaíba. Então o Delta do Parnaíba, que é um baita de um lugar conhecido fora do Brasil, aqui no Brasil infelizmente poucas pessoas conhecem, é uma das coisas que você pode colocar como uso econômico na região hidrográfica do Parnaíba. Tá bom? Uso econômico, atração, e uma das coisas que justificariam você ter um tratamento melhor com as águas dessa região, tá bom? Aí você tem atividades de extrativismo, atividades de pesca, população ribeirinha local, tem a cidade de Parnaíba próxima também, tá? As águas são um pouco usadas para irrigação, o rio sofre, né, com pontos de assoreamento, contaminação da água por causa do saneamento, tá bom? Maravilha, pessoal, ficamos por aqui.
e falamos mais para frente de mais algumas regiões hidrográficas do nosso Brasil, tá certo? Então agora vamos dormir, boa noite, nem sei que oração, cacete, são meia-noite e 38, então vamos lá. Qualquer dúvida, temos aí nosso Moodle, temos aí o nosso canal do WhatsApp também, tá bom? E nos falamos. O desafio da sala, eu vou lançar para vocês. Vocês têm que assistir a sala para responder, tá certo? Nos falamos. Grande abraço para todo mundo.